Olá pessoal, neste vídeo, iremos ver 20 provas de que a Terra não se move. Prova número 1. Segundo a teoria heliocêntrica, a Terra gira sobre seu eixo a 1.600 km por hora, enquanto orbita ao redor do Sol a 107.000 km por hora. Por sua vez, o Sol e o resto do Sistema Solar orbitam teoricamente a 792.000 km por hora em torno da Via Láctea, que se move em torno de um sistema de milhões de galáxias a 965.000 km por hora. E todo esse sistema de galáxias se movem a 160.000 km por hora através do universo. No entanto, ninguém nunca conseguiu provar, ouviu, ou sentiu nenhum destes movimentos. A resposta típica à falta de observação de todos esses supostos movimentos é que não os percebemos. Da mesma forma que não percebemos os movimentos quando viajamos dentro de um carro ou de um avião. No entanto, essa comparação é inconveniente, já que o carro e o avião são sistemas fechados, com portas, janelas e teto. Se retirarmos todos esses elementos do veículo, não apenas perceberíamos o movimento, mas certamente seríamos lançados para fora. 2. Para tentar detectar o movimento da Terra, vários experimentos foram realizados ao longo da história. Um dos mais famosos é o experimento de Michelson e Morley, aguardado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Física, Albert Abraham Michelson, e Edward Morley. A luz é uma radiação eletromagnética que se propaga em forma de ondas, e requer um meio para se propagar, o que é conhecido como éter. Um meio invisível que preenche todo o espaço conhecido. Este experimento teve como objetivo medir a velocidade da luz dentro do éter, em relação à velocidade de rotação da Terra, utilizando uma combinação de espelhos. Dois raios de luz provenientes da mesma fonte foram enviados simultaneamente em direções perpendiculares, percorrendo a mesma distância. Esses raios de luz eram reunidos em um ponto comum, onde qualquer diferença na velocidade dos raios era detectada. O experimento não detectou nenhuma diferença na velocidade dos raios de luz, o que fez com que a Terra não estivesse se movendo. 3. O resultado do experimento de Michelson e Morley apresentou um problema tão sério para a teoria heliocêntrica, que logo em seguida apareceu, convenientemente, Albert Einstein, com sua teoria da relatividade, na qual convenientemente descartava a existência do éter. Einstein explicou sua teoria da relatividade da seguinte maneira: o que queremos dizer por relatividade é perfeitamente evidente para todos se pensarmos em um carro se movendo pela rua. Sabemos que podemos pensar no carro em segurança e na rua em movimento, ou o carro em movimento e a rua em proteção. Esta é uma das ideias especiais envolvidas no princípio da relatividade. A respeito, Gerard Dickinson, em seu livro King's Theory, escreveu: essa explicação de Einstein teria sido admirável se feita parte de um livro de comédia, mas quando o professor Einstein a diz na Universidade de Princeton, espera-se que não riamos. Essa é a única diferença. A ideia de que a rua que se move enquanto o carro está parado só poderia ser acreditável se eu eliminasse toda a experiência que adquiri ao longo da vida, e não conseguisse usar meus sentidos. Ou seja, se estivesse em um estado de loucura. Este auto-engano não é julgamento, mas a negação do julgamento. Essa explicação de Einstein serve muito bem para mostrar uma classe de ilusão que compõe a base da relatividade, com todas as suas teorias. Era evidente que Einstein
estava pensando em sua aplicação, astronomia. E que, ao sugerir que era a Rua que estava se movendo, enquanto o carro estava parado, ele estava fazendo com que nos imaginássemos que da mesma maneira a Terra estava se movendo e não as estrelas ao nosso redor. É como um julgamento em que Einstein defende a parte condenada, que seria a astronomia copernicana contra a acusação de experimentos como o de Michelson e Morley, a física. Os fatos comprovados, a experiência, a observação e a razão. 4. Outros experimentos, como o de Zash-Minark, o eletroautomóvel, o de Rodolph Tomaszek, ou o de H.C. Hayden, obtiveram um resultado idêntico ao de Michelson e Morley. A respeito, Gerard Dixon escreveu o seguinte: a astronomia moderna não aceitou esses resultados e, em vez disso, continua pregando o antigo dogma de Copérnico, que a Terra está transportando a grandes velocidades pelo espaço, mesmo quando a evidência indica o contrário. 5. Outro experimento importante que tentou detectar o movimento da Terra foi o experimento de Airy. Se apontássemos um telescópio para uma estrela e nem a Terra nem a estrela estivesse se movendo, então a luz entraria diretamente pelo telescópio. Em 1729, Bradley descobriu que tinha que inclinar seu telescópio desenvolvido para frente para poder ver uma estrela no centro de seu telescópio. Isso pode ser devido a duas coisas: o movimento da Terra ou o movimento das estrelas. Para descobrir quais das duas opções é correta, temos que encher um telescópio de água para diminuir a velocidade da luz que entra no telescópio. Se for a Terra que se move, então teremos que inclinar ainda mais o telescópio para poder ver a luz da estrela. Em 1871, George Bedell Airy, astrônomo e matemático, realizou este experimento colocando água em seu telescópio. O resultado foi que não teve que inclinar novamente o telescópio para ver a luz da estrela no centro de seu telescópio, o que comprovou que era a estrela que se movia, e não a Terra. 6. Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos da história, argumentou que se a Terra realmente estivesse se movendo após 6 meses de órbita ao redor do Sol, percorrendo milhões de quilômetros, as estrelas e constelações que observamos deveriam mudar completamente. Isso ocorre porque, após 6 meses de órbita elíptica, estaríamos olhando para o lado oposto do universo, o que significaria que deveríamos ver estrelas totalmente diferentes das que víamos 6 meses antes. No entanto, na realidade, vemos as mesmas constelações ano após ano, de forma consistente, sem a menor alteração. Isso seria impossível se a Terra estivesse orbitando o Sol da maneira que nos dizem, mas faz todo sentido se considerarmos que são as estrelas que se movem em relação a uma Terra estacionária. 7. Se o modelo heliocêntrico fosse verdadeiro, após 6 meses de órbita ao redor do Sol, deveria ser noite na parte da Terra onde 6 meses antes era dia. Ou seja, se em dezembro é dia ao meio-dia em um local, 6 meses depois, ao meio-dia no mesmo local, deveria ser noite, já que o lugar na Terra estaria agora virado para o lado oposto do Sol. No entanto, essa mudança entre dia e noite a cada 6 meses nunca acontece, o que significa que a suposta órbita da Terra ao redor do Sol não pode ser verdadeira. 8. A suposta órbita da Terra ao redor do Sol também se torna altamente exposta quando consideramos que durante o verão a Terra está em seu ponto mais distante do Sol e durante o inverno em seu ponto mais próximo, o que não faz sentido. 9. A estrela Polaris sempre esteve situada exatamente acima do Polo Norte e nunca mudou de posição. Esse fato refuta por si só todas as supostas rotações e órbitas da Terra, pois, se fosse verdade, seria impossível que a Polaris mantivesse a mesma posição no céu, ano após ano. Em um esforço desesperado para manter viva a teoria heliocêntrica, os especialistas modernos afirmam que a Polaris na verdade se move, mas o faz de forma inversa. Dizem que há milhões de anos havia outra estrela polar diferente que, daqui a milhões de anos, Polaris terá se movido e haverá outra nova estrela polar. No entanto, nunca forneceram nenhuma prova que possa respaldar essa teoria ridícula. 10. Se a Terra estivesse se movendo a essas velocidades pelo espaço,
A fotografia noturna de longa exposição ou os chamados Star Trails não mostrariam as estrelas, realizando círculos perfeitos ao redor de Polaris, mas sim linhas irregulares. Isso é mais uma prova de que são as estrelas que se movem ao redor de uma Terra estacionária. 11. O pêndulo de Foucault pretende demonstrar que a Terra é uma esfera em rotação. No entanto, todos os experimentos demonstraram que esse pêndulo se comportava de maneira totalmente esperada, às vezes apresentando até movimentos opostos ao que se esperaria se existisse a suposta rotação terrestre. 12. O famoso efeito de Coriolis faz com que, se dispararmos um projétil em uma direção, o projétil se desvie para um lado devido às rotações da Terra. No entanto, os atiradores nunca levam em conta esse tal efeito ao disparar, e ainda assim acertam seus alvos sem problemas. McLaren, instrutor do sistema de mísseis Sparrow da Marinha dos Estados Unidos, revelou em várias entrevistas que o efeito Coriolis provocado pela suposta rotação da Terra não é levado em conta no uso dos mísseis Sparrow. Isso prova que o efeito Coriolis associado à suposta rotação da Terra é inexistente, pois, se existisse, essas missões ou qualquer outro projétil jamais alcançariam seu objetivo. 13. Dizem que esse efeito Coriolis é o responsável pelo fato de, no hemisfério norte, a água nos lavatórios e os banheiros girarem em uma direção, enquanto no hemisfério sul gira na direção contrária. No entanto, na realidade, a água gira nas duas possibilidades, tanto no hemisfério norte quanto no sul. A direção da água depende apenas da forma do lavatório ou banheiro, e do ângulo de entrada da água, não desse suposto efeito Coriolis. 14. Samuel Robotham realizou um experimento na Inglaterra em que fixava firmemente um canhão no chão, apontando verticalmente o canhão para cima. O projétil subiu verticalmente por 14 segundos, e levou mais 14 segundos para cair ao chão, totalizando 28 segundos no ar. Se a Terra estivesse girando a 1000 milhas por hora na Inglaterra, o projétil teria caído a 8 milhas a oeste do canhão, o que não aconteceu em nenhum dos vários experimentos. O projétil caiu todas as vezes a uma distância de não mais de 1 metro do canhão, em alguns casos até voltando a entrar no canhão. Isso prova que não há nenhum efeito Coriolis associado à suposta rotação da Terra. 15. Depois que todos esses experimentos para detectar o suposto movimento da Terra falharam, os defensores do heliocentrismo, em vez de admitir que sua teoria está completamente errada, decidiram inventar outra explicação para tentar justificar por que não sentimos o movimento da Terra. Dizem que, graças à gravidade, toda a atmosfera está sendo arrastada em perfeita sincronia junto com a Terra, de modo que não podemos perceber nenhum movimento. Acreditam que a Terra e a atmosfera estão girando de maneira perfeitamente sincronizada a 1.600 km por hora no Equador, enquanto nos Estados Unidos ou na Europa, a velocidade é menor, na Espanha sendo a velocidade de rotação de cerca de 1.200 km por hora. Dizem que essa velocidade de rotação vai diminuindo gradualmente até chegar a 0 km por hora nos polos. Isso significa que, teoricamente, a gravidade faz com que a atmosfera se adapte magicamente à rotação da Terra, indo de 1.600 km por hora no Equador, a 0 km por hora nos polos. No entanto, não apresentam nenhuma prova para demonstrar a existência desse fenômeno fantasioso. Se fosse verdade que a atmosfera estivesse girando junto com a Terra, uma bala de canhão disparada na direção da rotação terrestre deveria cair muito mais longe do que uma bala disparada na direção oposta à rotação. No entanto, na realidade, a bala percorrerá a mesma distância, independentemente da direção em que for disparada. William Carpenter, em seu livro, 100 Proofs That the Earth is Not a Globe, escreveu: é evidente que se um projétil for disparado de um corpo em movimento na direção oposta a este movimento, ele percorrerá menos distância do que se o projétil for disparado na direção em que o corpo está se movendo. Se a Terra estivesse se movendo a uma taxa de 19 milhas por segundo de oeste para leste, a diferença seria muito notável.
se o projétil fosse disparado na direção oposta, mas, como na realidade não há diferença alguma, seja qual for a direção em que o projétil é disparado, temos uma prova contundente de que os supostos movimentos da Terra são pura fantasia. 16. Mais evidências semelhantes podem ser encontradas no comportamento de aviões, helicópteros e balões. Se a Terra estivesse girando a mais de 1000 km por hora, não haveria necessidade de voar entre dois países que estivessem na mesma latitude. O avião, helicóptero ou balão simplesmente poderia subir e esperar que a rotação terrestre colocasse o país desejado abaixo deles. Novamente, para explicar por que isso não acontece, eles recorrem à mágica da gravidade, que faz com que a atmosfera seja arrastada pela rotação da Terra. No entanto, assim como com os canhões, isso só funciona de forma vertical, mas os voos em qualquer outra direção ficam sem explicação. 17. Se a Terra estivesse girando, haveria uma grande diferença nos tempos de voo, dependendo se o avião voasse na mesma direção da rotação terrestre, ou na direção oposta. Gabriel Henriette, em seu livro, Revendorf, escreveu: se os voos tivessem existido na época de Copérnico, não há dúvida de que ele teria percebido muito rapidamente que suas suposições sobre a rotação da Terra estavam completamente erradas. Considerando a relação entre a velocidade de uma aeronave e a velocidade de rotação terrestre, a velocidade de rotação aumentaria ou diminuiria a distância percorrida pela aeronave, dependendo se ela voasse a favor ou contra a rotação terrestre. Portanto, se a Terra supostamente estivesse girando a 1.600 km por hora no Equador, e um avião voasse nessa mesma direção a apenas 800 km por hora, é óbvio que sua destinação estaria mais longe a cada minuto. Por outro lado, se o voo fosse na direção oposta à rotação, uma distância de 2.400 km seria percorrida em 1 hora, já que a velocidade de rotação seria adicionada à do avião. Um avião voando na direção da rotação a 1.600 km por hora não percorreria nenhuma distância, ele ficaria suspenso no ar sobre o local de partida, pois ambas as velocidades seriam iguais. No entanto, a realidade é que os tempos de voo e as distâncias percorridas são iguais, independentemente da direção do voo, o que prova que a suposta rotação da Terra é inexistente. 18. Se a atmosfera terrestre estivesse girando, isso significaria que, à medida que subimos em altitude, a atmosfera teria que girar cada vez mais rápido para manter exatamente a mesma velocidade de rotação da superfície terrestre. Isso necessariamente implicaria a existência de um ponto em que se passa repentinamente da camada mais alta e mais rápida da atmosfera para o vácuo imóvel do espaço exterior. Até agora, nenhuma agência espacial ou astronauta jamais mencionou a existência desse ponto divisor entre a atmosfera e o espaço exterior. Nem qualquer câmera acoplada aos foguetes que supostamente saem para o espaço exterior já mostrou o momento em que se sai da atmosfera e se entra no vácuo espacial. A ausência e omissão desse fenômeno colocam seriamente em dúvida a existência tanto do espaço exterior, quanto da própria rotação terrestre. 19. A impossibilidade da rotação atmosférica e terrestre também pode ser comprovada observando o comportamento das nuvens. Muitas vezes, vemos várias camadas de nuvens movendo-se em direções e velocidades diferentes entre si, além de nuvens viajando na direção oposta à suposta rotação terrestre. 20. Francis Bacon, pai do empirismo filosófico e científico moderno, que delineou as regras do método científico, disse: investiguemos o movimento de rotação, tão promovido pelos astrônomos atuais, o qual os antigos atribuíam ao céu, mas Copérnico e seus seguidores à Terra. Perguntemo-nos se podemos encontrar esse movimento no mundo real, ou se não passa de uma teoria fabricada para dar uma explicação alternativa à realidade. Usando a razão, veremos que o que os astrônomos modernos ensinam nas escolas é a pura ficção, e que sua preferência é atentar contra a razão e se inclinar para o obscuro. Tycho Brahe, considerado um dos maiores astrônomos da história, disse: apesar da massa da Terra, tão pouco apropriada para mover-se em todos os aspectos, não poderia, da maneira que propõe,
nem mover-se como os demais corpos celestes, mesmo se pudessem deixar de lado o claro testemunho das Sagradas Escrituras, estariam indo contra as leis da física. David Orlost Scott, em seu livro, Terra Afirmada, escreveu: o modelo do universo ensinado pelos astrônomos modernos é baseado puramente em uma teoria para o qual não podem fornecer uma única prova. Eles estão envolvidos em uma conspiração de silêncio, declinando qualquer objeção que possa ser feita à sua teoria. Que direito têm os astrônomos modernos de apresentar essas teorias como fatos, quando os próprios autores dessas teorias as apresentaram apenas como possibilidades? Todas essas rotações e órbitas vão contra o que dizem as Sagradas Escrituras, que a Terra jamais poderá mover-se. Salmos 104:5. Que confiança podemos ter naqueles que deliberadamente negam a evidência direta que seus próprios sentidos lhe proporcionam, ao falar de rotações aparentes da Terra, para as quais não podem fornecer nenhum tipo de prova? Lady Blount, em seu livro Romances of Science, escreveu: esperam que acreditemos que a Terra e os oceanos juntos formam um globo voador, mas não podem produzir uma única prova ou evidência para essa ideia absurda. Embora a teoria da Terra esférica em rotação tenha sido inicialmente proposta por seus fundadores como uma mera suposição, agora é apresentada como uma verdade inquestionável. O Dr. Robert Woodhouse, catedrático de astronomia na Universidade de Cambridge, escreveu o seguinte em Theaetus: os defensores da Terra estacionária, posicionada no centro do universo, podem explicar os fenômenos celestiais com a mesma precisão que nós, e adicionalmente têm a evidência que lhes é proporcionada pelos seus próprios sentidos, as provas e as Sagradas Escrituras, algo que nós não temos. Não é surpreendente, portanto, que mantenham a superioridade de seu modelo, por mais perfeita que pareça nossa teoria e por mais satisfatória que pareça a hipótese newtoniana, ao explicar os fenômenos celestiais. Não nos resta mais do que admitir que, se nossas premissas e provas fossem questionadas, a astronomia moderna não poderia oferecer uma única prova de sua validade. Marshall Out, em seu livro de Modern Universe After Copernicus, escreveu: na realidade, o Sol, a Lua e as estrelas estão fazendo precisamente o que todo mundo ao longo da história os viu fazer. Não acreditamos no que vemos com nossos próprios olhos, porque nos ensinaram um falso sistema que requer que acreditemos no que nunca foi confirmado pela observação e experimentação. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.